Já tem uma pergunta aqui, o nosso colega professor Armelin, ele está perguntando, se vocês já ajudaram no apagão do Amapá recentemente. Eu não fiquei sabendo se os radioamadores de lá ajudaram. O Amapá, inclusive, é um estado que tem muito pouco radioamador. Tá? Ah, Inclusive, tem um diploma chamado WAB, que é um diploma que a gente consegue quando estabelece contato com estações do Brasil inteiro, de cada estado, uma estação, e eu não fechei um dos estados que falta, é o Amapá e o tá. Acre. Então, eu sei que tem bem poucos radioamadores lá. Aqui no Paraná, sim. Aqui no Paraná, recentemente, não, acho que acredito 2 anos, teve um incêndio de campo aqui, numa área bem dobrada, e quando os bombeiros foram atender lá, a estação repetidora deles, aquela que liga o quartel até o caminhão, tem, tem duas antenas com dois rádios, um recebe e outro transmite, por isso que a gente chama de estação repetidora. Não Hum. cobria o local. E aí um oficial descobriu por acaso que a estação uma estação repetidora de radioamador chegava lá. E aí eles entraram em contato, o pessoal foi lá na estação, trocou as frequências do padrão dos radioamadores, colocaram a dos bombeiros e daí eles começaram a operar essa estação aí repetidora. Então Certo. é bem comum esse auxílio. E recentemente também teve uma cidade aqui perto que até ontem, domingo eu passei lá, a torre de uma FM toda deitada no chão assim. E aí, na hora, também, não tinha comunicação. Conseguimos contato com o radioamador da cidade vizinha. Ele foi lá na outra cidade onde deu o evento. E de lá ele começou a transmitir. Daí ele já passou o panorama, a gente passou para os bombeiros. E aí a Defesa Civil foi lá e interviu. Certo. É bacana, é bem bonito isso, né? Que coisa. É muito comum radioamador salvar embarcação e aviação. Tá? Isso é Hum, bastante comum, porque esse tipo de embarcação, quando vocês enxergarem um avião com aquelas 5 letrinhas, PP, PQ, PT, PX, PU, e mais 3 letrinhas, aquilo, na verdade, não é a identificação do avião, é a identificação da estação de rádio lá dentro. Tá? Se vocês entrarem na Anatel e pesquisarem qual que é aquela sigla, vocês vão saber que aeronave que é. Pouca gente sabe disso. Né? E ah, essas aeronaves e essas embarcações, eles são os rádios deles são obrigados a ter condições de entrar nas frequências dos radioamadores. tá. Por lei é exigido isso. O Charles, que está lá na Espanha assistindo a gente, ele falou que é indispensável a ajuda dos radioamadores lá na Espanha em relação à erupção do vulcão. Exatamente. A gente, inclusive, fez uma campanha para não usar, não ter tráfico de uso. A gente reservou uma banda para que o radioamador não ficasse com conversa mole ali, sabe? Para não Ah, ficar. Porque às vezes dois radioamadores estão conversando e eles não escutam quem está precisando lá, né? E aquele que precisa está sendo atrapalhado. Isso tá. é bem comum. E então a gente fez uma campanha para não utilizar certos. A gente chama de canalização, né? Pega esse canal de frequências aqui, não utilize. E ele falou aí da Espanha. A Espanha eles têm uma regulamentação muitíssimo interessante para a atuação da Defesa Civil. Eles têm um outro nome lá, é Rede de Socorro, não sei o quê. Inclusive, eu achei legal que foi o rei que publicou, foi o rei, aquele rei que parece que Ah, deixou o cargo há pouco tempo aí. E eles é muito bem feito, e eu já usei, para algumas pesquisas que eu faço, pesquisa em direito público, tá? Eu usei, inclusive, esse material para dizer, aqui no Brasil nós temos que melhorar a legislação, coisa de artigo científico na área do direito. E esse espanhol aí foi um que eu mais gostei. Mais gostei. Muito detalhado, ele explica como se ativa uma rede, como se administra uma rede, como se cria protocolos de comunicação de emergência,
para não ser um caos, né? Porque na radiofonia pode surgir uma fake news igual a que surge na internet. Só muda Certo. o meio, a lorota é exatamente a mesma.